Coríntios, capítulo 15. Primeira carta aos Coríntios, capítulo 15. Meus irmãos, eu quero começar então hoje uma palavra, eu digo começar porque a gente não vai completar hoje. A ideia é que você venha construindo um conhecimento do que nós vamos começar a falar hoje. Ou construindo ou sedimentando, e eu quero começar então lendo o texto de Coríntios 15, no verso 1, é o capítulo que trata sobre a ressurreição, mas eu quero focar no versículo 1 e no versículo 2, que diz assim: Irmãos, venho lembrar-lhes o evangelho que anunciei a vocês, o qual vocês receberam e no qual continuam firmes. Por meio dele, ou seja, por meio deste evangelho, vocês também são salvos, se retiverem a palavra assim tal como a preguei a vocês, a menos que tenham crido em vão. Vou ler mais uma vez. Irmãos, venho, diga comigo, lembrar-lhes. Então diga assim, o evangelho é para ser lembrado. Depois ele continua dizendo, o evangelho que anunciei a vocês. Digo, o evangelho precisa ser anunciado. Depois ele continua dizendo assim, o qual vocês receberam. Digo, o evangelho precisa ser recebido. Que é a mesma conotação do final do verso 2, que ele diz assim, que eles haviam crido. Então, receber o evangelho é o mesmo que crer no evangelho. Você crê, recebe. Não é aquela crença racional, é uma crença de fé, de dependência, de entrega. Então, se eles creram, eles receberam. Aquela atitude da fé levou esses irmãos a receberem o evangelho. E no qual continuam firmes. Diga, firmar-se no evangelho. Por meio dele, verso 2, vocês também são salvos. Por meio do evangelho é que nós somos salvos. Se retiverem, diga assim, eu preciso reter o evangelho também. Se retiverem a palavra assim tal como a preguei a vocês. Veja bem, irmãos, existia uma linha da pregação de Paulo. Paulo pregou o evangelho. E ele disse assim, se vocês crerem do jeito que eu ensinei, do jeito que eu entreguei, vocês são salvos. Irmãos, isso daí para nós é um alerta. Por quê? Nem toda pregação talvez tenha a linha do evangelho. Nem toda pregação traga o conteúdo do evangelho, apesar de usar a Bíblia. Nem toda pregação que envolve a Bíblia está pregando o verdadeiro evangelho. Pronto. Paulo diz assim, se vocês retiverem a palavra tal como eu a preguei, sem desviar-se, sem distorcer, sem mudar nada, sem alterar ou acrescentar ou diminuir absolutamente nada, tal como eu entreguei. Já viu receita, por exemplo? Se você tem uma receita de como fazer uma comida, se você seguir aquela receita, você vai ter um resultado parecido com aquilo que foi proposto. Se você acrescentar alguma coisa ou diminuir alguma coisa, pode ser que o resultado não saia igual. O evangelho é a mesma coisa. Paulo disse assim, é como eu entreguei. Se vocês crerem, retiverem, vocês serão salvos. Queridos, eu quero falar hoje, iniciar hoje, sobre algo que eu vejo que é uma necessidade da igreja. Ouvir falar do evangelho. Pastor, mas todos nós aqui já ouvimos, todos nós aqui já recebemos, todos nós aqui, mas irmãos, olha o que ele diz, que esse evangelho precisa ser também lembrado.
Hoje nós estamos, como eu já falei, de um lado e de outro, recebendo pregações que não têm nada a ver com o Evangelho. E a gente precisa, uma vez eu conversei com uma pessoa que trabalhava no banco, e eu perguntei assim: vocês devem receber muita nota falsa. Ela, demais. Eu disse: e como é que vocês fazem para descobrir? É lógico que tem aquele sistema, mas o pessoal está se aperfeiçoando aí na imitação das notas. Como que vocês fazem para saber se uma nota é ou não é verdadeira? Vocês estudam a nota falsa? Essa foi a minha pergunta. Ela disse assim: não, pelo contrário, nós estudamos a verdadeira. Quanto mais nós estudamos a nota verdadeira, os relevos dela, os detalhes dela, quando vem uma nota falsa na nossa mão, a gente logo percebe. Olha que coisa interessante. Quanto mais eu me expuser ao Evangelho, ao verdadeiro Evangelho, mais eu conseguirei detectar o que é falso. Amém? E eu queria que a gente pensasse, começando hoje, sobre essa verdade, o Evangelho. Irmãos, vamos orar? Feche os olhos. Senhor, muito obrigado pela Tua palavra que acabamos de ler. E eu te peço, Senhor, que o Senhor abra o nosso entendimento, abra os olhos do nosso coração. Espírito Santo, nenhuma verdade é tão antiga que se torne obsoleta. Nenhuma verdade é tão antiga que não possa nos ajudar agora, nesse momento. Como dizia Billy Graham, o Evangelho é mais atual do que o jornal que será publicado amanhã. Então, meu Pai, que no nome de Jesus, a verdade da Tua palavra seja ressaltada diante de nós e seja acolhida em nossos corações nessa noite, que possamos, pela manifestação da verdade, poder perceber o que é falso, poder perceber aquilo que nos é ofertado, aquilo que nos é dado em tantas formas e em tantos lugares, pelas mídias, e que muitas vezes parece ser verdadeiro, mas não é. Dá-nos a graça de perceber isso, porque nesses últimos dias, Senhor, a Tua palavra diz que muitos seguirão, meu Pai, esse ensino errado, o ensino de mestres que falam segundo as suas próprias concupiscências, segundo os seus próprios pensamentos. Meu Deus, livra-nos do engano, livra-nos, Senhor, do erro. É o que nós oramos. Pela graça do Senhor, nos ajude em nome de Jesus. Quem pode, diga amém. Amém. Bom, irmãos, o Evangelho, eu quero dizer que é a mensagem. Se você tiver um papelzinho, quiser ir anotando, porque eu não vou ter como ficar assim, confiando, que a gente vai decorar tudo, memorizar tudo. Então, se você quiser pegar uma folhinha de papel, anotar algum versículo, outro que o Senhor for ministrando ao seu coração, joia. Eu quero dizer, começar que a mensagem central da Bíblia, irmãos, ou do cristianismo, que é a nossa linha de fé, é o Evangelho. O Evangelho é a mensagem central do cristianismo. Por que não dizer da Bíblia, da fé que nós hoje temos em Deus? É o Evangelho. Embora, queridos, nós tenhamos muitos temas na Bíblia, a gente pode abordar, e não tem problema nenhum nisso, vários temas da palavra de Deus. É o conselho de Deus. Sobre família, sobre finanças, sobre sexualidade, sobre criação de filhos, né, Dani? Sobre tantas verdades poderosas, irmãos. Mas o Evangelho continua sendo a linha mestra. É como se você visualizasse uma árvore. Ela tem um tronco principal. E a partir daquele tronco, vários ramos. O Evangelho é mais ou menos assim. Ele é o tronco principal da nossa fé. Mas através dele nós temos ramificações. Todos eles nós vamos estudar sob a ótica do Evangelho. Não pode ignorar, não pode desprezar. Todos os temas bíblicos têm que ser observados pela ótica do Evangelho de Jesus Cristo. Então ele é o tema central e nós não podemos abrir mão dele. Evangelho, como você sabe, significa o quê? Boas notícias, boas novas. Irmãos, e eu pergunto, boas notícias de quem para quem?
Quem veio trazer essas boas notícias? Deus tem uma boa notícia para a humanidade. E Ele a comunicou através dos seus apóstolos, dos seus profetas. E essa boa notícia tem relação ou tem a ver com o seu Filho Jesus. Essa boa notícia, e eu quero dizer que é a melhor notícia que o homem poderia ter, irmãos, e que suplanta, e que é muito maior do que qualquer proposta que a gente venha a ter, seja no campo político. Imagine que amanhã exista uma reviravolta política aí, e pareça que tudo está entrando nos eixos, e parece que a corrupção, por um passe assim de mágica, desapareceu da nossa realidade, e a gente começa a ver prosperidade na nação, e a gente começa a ver um desenvolvimento econômico, e a gente começa a ver um desenvolvimento social, as pessoas saindo da rua, não há mais pessoas em situação de rua, e de repente a gente vê a educação melhorando, e a gente diz assim: aqui é o céu. Não existe melhor notícia, irmãos, do que o Evangelho. Pastor, como assim, irmãos? Porque todas as outras não tratam do nosso maior problema. O nosso maior problema, meus irmãos, não é um problema social, não é um problema econômico, não é um problema político. O nosso maior problema, irmãos, tem relação com o pecado, com a decadência, a corrupção que está no coração do homem. E isso nenhum homem, nenhum político, nenhum programa educacional, social ou econômico pode tratar. Apenas um. A gente pode morar aqui num Éden, aqui na terra. Mas sem Cristo, o destino será a perdição, o inferno, a destruição. Podemos viver uma vida maravilhosa aqui na terra, mas ao final talvez ouviremos as mesmas palavras daquele homem que Jesus fala, que adquiriu grandes riquezas, e que ao final da sua vida ele ouve a declaração de que naquela noite se pediria a sua alma. A redenção do homem, irmãos, ela vem através única e exclusivamente de Jesus Cristo. E essa é a boa e a melhor notícia de Deus para nós. Olha, aquele problema crônico que vocês não conseguem resolver, aquele problema crônico que o melhor dos homens, o mais moralmente correto, não pode resolver, meu filho resolveu. Meu filho deu conta de resolver esse problema, através da sua vida, através do seu sacrifício, do seu sofrimento, da sua ressurreição. Irmãos, isso é tão crônico, Romanos 8, 20. Eu vou falando, Dani, se você puder, corre aí para projetar. Romanos 8, 20 vai mostrar esse mal engendrado que afetou toda a criação, não somente o homem, mas toda a criação. Olha o que a Bíblia diz em Romanos 8, 20: pois a criação está sujeita à vaidade, não por sua própria vontade, ou seja, não foi vontade da criação, mas ele diz, mas por causa daquele que a sujeitou à vaidade. Quem sujeitou a criação à vaidade, irmãos? Senão o próprio homem, que permitiu que o pecado entrasse naquilo de tão belo que Deus havia feito. Até aquele momento, antes de pecar, irmãos, a criação gozava de uma harmonia, de um bem-estar. Os espinhos e abrolhos não existiam ainda. O suor do rosto não existia ainda, embora o trabalho existisse. Mas aquela situação de sofrimento, irmãos, não existia. O pecado veio trazendo tudo isso, porque o homem abriu as portas. Quando Satanás tenta Jesus, ele vai dizer assim: te darei todos essa glória desses reinos, porque a mim me foi dada. Quem deu para ele? Senão o homem que permitiu, que liberou o acesso
através da sua desobediência. Então a criação geme, porque ela está sujeita à vaidade. E diz no verso 21, na esperança de que a própria criação será libertada. Existe uma esperança, irmãos, de que esse cativeiro vai ser desfeito. Existe uma esperança de que a criação será libertada do cativeiro da corrupção. Uma esperança jogada para o amanhã, porque a esperança não fala do hoje, a esperança fala do amanhã. Então essa esperança é de que nós viveremos uma libertação desse cativeiro da corrupção para a liberdade da glória dos filhos de Deus. Verso 22, porque sabemos que toda a criação a um só tempo geme e suporta angústias até agora. Irmãos, esse mal é crônico. Como eu disse, não existe nada que esse mundo possa oferecer como vantagem, que possa tirar a criação ou o ser humano dessa condição de corrupção, dessa condição de angústia, de gemer por causa da vaidade. Esse cativeiro, o cativeiro fala de prisão, nós estamos presos à corrupção, à degradação, à morte. Mas existe uma esperança de que esse cativeiro será desfeito. E nós já aguardamos esse dia, porque a nossa esperança já está viva. Nossa esperança nunca morreu, não é a última que morre. Ela está viva porque a nossa esperança é Cristo. E através dele nós temos a garantia dessa libertação. E é aqui que entra a boa notícia, irmãos. É aqui, no meio desse caos, no meio dessa problemática toda, que nós, seres humanos, causamos. Uma palavra de esperança, uma boa e maravilhosa notícia, de que por meio de Jesus Cristo, o unigênito, Filho de Deus, através da sua encarnação. Irmãos, tudo isso fez parte do propósito de Deus. O Filho dele vir a essa terra, se tornar como um de nós, viver entre nós, tomar nossa forma, se fazer homem, morrer, irmãos. Cristo não morreu por um lapso do céu. Não foi porque Deus se distraiu, porque Deus se descuidou, porque o homem foi cruel, o homem foi mau, foi tudo isso. Mas não foi por causa de um descuido, fazia parte do propósito de Deus. Era necessário que o Filho de Deus, o perfeito, o puro, o sem pecado, tomasse o lugar dos imperfeitos, dos impuros, dos pecadores, dos transgressores. Ele foi o nosso substituto legal. Para que nós não morrêssemos, Cristo morreu por nós. Deu a sua vida, mas ao terceiro dia ressuscitou. A morte, o último inimigo a ser vencido, já começou a ser derrotado. Lá no terceiro dia, quando Jesus voltou à vida. Um prenúncio de Deus para a humanidade. Olha, seres humanos, minhas criaturas, a quem tanto amei. A morte, a terrível morte, já começou a ser derrotada. Porque o meu filho já começou a pôr o limite sobre ela. Terceiro dia, o Filho de Deus saiu da sepultura para nunca mais voltar. Porque a ressurreição desses outros irmãos, Lázaro, o filho da viúva, foram ressurreições que pré-anunciavam a verdadeira ressurreição. Porque todos eles tornaram a morrer, mas Cristo não, ressuscitou para estar vivo para sempre. Aleluia. Então a encarnação, a morte, a ressurreição de Jesus faziam parte desse plano original, desse plano da eternidade, desse propósito que Deus já havia traçado desde a queda. Gênesis 3,15, no meio daquele caos, no meio daquela problemática toda, a culpa é da mulher, a culpa é da serpente, o homem come, o homem está envergonhado, o homem está nu. Deus disse assim: a sua descendência, ela esmagará a cabeça da serpente. Gênesis 3,15, coloca aqui para mim, por favor, Dani.
Esse é um proto-evangelho, é um evangelho antecipado, sem que as pessoas ainda houvessem um entendimento do que seria de fato o evangelho. Deus já havia dito: porém inimizade entre você e a mulher. Ele está falando, Deus está falando com a serpente, Satanás. Porém inimizade entre você e a mulher, entre a sua descendência e o descendente dela. Continua. Este, o descendente da mulher, lhe ferirá a cabeça, e você lhe ferirá o calcanhar. Irmão, quem toma maior prejuízo é quem é ferido na cabeça ou quem é ferido no calcanhar? Na cabeça. Cabeça é um golpe mortal. Ele está dizendo que Jesus daria um golpe mortal sobre a descendência da serpente, sobre o mal que a serpente traria. Jesus poria um fim definitivo. Ele esmaga, embora o seu calcanhar fosse ferido, indicando o sofrimento que Cristo haveria de passar, mas o golpe mortal, fatal e final, quem dá é Jesus sobre a serpente. É Ele que esmaga a cabeça dela e põe o fim a toda ação maligna, a toda ação de Satanás. Aleluia. Irmãos, essa é a melhor notícia que nós poderíamos ter, de que Deus hoje resolveu o nosso problema. Deus resolveu, irmãos, e lembra, o Evangelho não é um bom conselho. O Evangelho é boa notícia. Sabe que tem muita igreja que prega só o bom conselho. Então, se você quer ser salvo, você tem que fazer isso, você tem que fazer aquilo, você não pode fazer aquilo, você não pode fazer aquilo. Se você quiser ser salvo, você não pode fazer aquilo outro. A gente está dando bons conselhos, irmãos. O Evangelho não é bom conselho, é boa notícia. A notícia já foi dada, Jesus morreu por nós. Agora, o discipulado, a santificação, o crescimento, a maturidade, a gente vai crescer na graça e no conhecimento de Cristo. Mas para ser salvo só existe uma maneira. Se você passar 5 horas de joelho orando, ainda assim você não será salvo. Se você passar 40 dias e 40 noites jejuando, sem pão e sem água, isso não te dá salvação. Meus irmãos, a única coisa que dá salvação ao homem é o Evangelho, é a boa notícia. Cristo morreu por nós, Cristo tomou o nosso lugar, Cristo pagou pelos nossos pecados, Cristo rasgou a dívida que era contra nós. É a boa notícia do céu para nós. Agora, na caminhada, irmãos, aí a gente vai para os bons conselhos da palavra, para a gente crescer à semelhança de Cristo. Amém, irmãos? Isso é santificação, é o processo do crente. Não vamos confundir o Evangelho com sugestões. E o que fazer desse Evangelho? Você leu comigo aí em Coríntios que a gente precisa receber. O Evangelho pode ser pregado e a pessoa pode se endurecer e não crer. O Evangelho precisa ser crido e recebido. Jesus tomou o seu lugar e Ele está te ofertando a salvação. É um caminho agora, você entra pela porta. Jesus é a porta. Diga comigo, Jesus é a porta. Eu entro por Ele, irmão. Salvação só tem uma maneira, não tem todos os caminhos, não, só tem uma porta. Se chama Jesus. Agora, também só existe um caminho. Depois que você entra pela porta, Jesus também será o seu caminho. Jesus não é um estacionamento, que você entra pela porta e para. Você entra por Ele e continua trilhando até o último suspiro que você der nessa terra. Você continua trilhando Jesus, caminhando com Jesus, seguindo Jesus, obedecendo Jesus. Ele é o caminho que nos leva ao Pai. Amém, irmãos? Então nós precisamos crer. Diga, eu preciso crer e receber. Não, vamos melhorar. Diga assim, eu preciso crer e receber o Evangelho. Diga comigo, eu preciso reter. Eu acho que você conhece muitas pessoas que começaram assim. Nossa, eu quero Jesus. Aí deu 1 mês, 2 meses, aí deu 6 meses, a pessoa já abandonou. Tem que reter. O que é reter? É segurar,
é guardar, é não abrir mão. O evangelho precisa ser retido. Vai soprar, vai balançar a casa, vai vir problema daqui, vai vir problema de lá, mas eu estou com o evangelho retido, guardado, seguro, preso, eu não abro mão dele. Preciso reter o evangelho. Além disso, se firmar nele, diga: eu preciso me firmar. Firmar no evangelho, dar fruto, frutificar para Deus. Eu preciso anunciar, irmãos. O evangelho não é para ser guardado, é para ser anunciado. Tem gente que, quando sabe da morte de alguém, sai ligando para todo mundo. Irmão, se a pessoa tem não estou dizendo que é errado, não, tem que avisar, né? Mas se a pessoa tem aquele ímpeto para avisar todo mundo de uma notícia ruim, por que a gente não tem o mesmo ímpeto para avisar de uma coisa boa? Quando você está pregando o evangelho, você está anunciando às pessoas uma coisa muito boa, uma boa notícia que o céu tem para aquela pessoa, que Deus tem para aquela pessoa. E além disso, eu preciso lembrar. Pastor, eu estou na caminhada, eu preciso lembrar. Mas por que a gente lê a Bíblia todo dia? Para a gente lembrar esse evangelho, para a gente não deixar nenhuma parte esquecida, para a gente reforçar a nossa fé, para a gente se firmar na verdade. Eu preciso lembrar. Quando eu acho uma cartinha que eu ganhei da minha amada durante o tempo de namoro, eu gosto de reler. E eu leio o coração dela que foi manifesto ali naquelas palavras. E eu, nossa, me sinto amado. Não que eu não me sinta no dia a dia, mas a carta é um registro. E a gente, nossa, Deus, a gente fica, né? Ela escreveu para mim. Que legal. Irmãos, a mesma coisa deveria ser verdade em nós quando a gente lê o evangelho. Deus me amou. Nossa, fui eu. Ele endereçou essa notícia a mim. Deus me ama. Amém? Olha para quem está do seu lado e diga assim: Deus te ama. Diga: Jesus te ama. Diga: o Espírito Santo te ama. E diga assim: eu também te amo. Então é o que nós vamos fazer hoje. Possivelmente em algumas outras oportunidades aí para frente. Lembrar do evangelho. E eu quero começar, irmãos, pelo ponto principal do evangelho, que é Deus. Se a gente não entender o lugar que Deus ocupou no evangelho, se a gente não entender sobre o caráter de Deus, a gente não vai entender nada do que vier depois. A gente tem que perceber que o evangelho precisa ser entendido tendo como ponto de partida o caráter de Deus. Então, irmãos, entender isso é dar um entendimento, uma significação para o evangelho. Entender sobre Deus. Quando eu dou uma credibilidade a um medicamento, por exemplo, eu quero saber se a empresa, a indústria que fabricou tem credibilidade. Imagine que você toma um remédio e você vai procurar saber quem foi aquelas pessoas responsáveis por aquela medicação. E você de repente descobre que aquelas pessoas não têm nada a ver com a linha de biomédica, de farmácia, de química, de pesquisa. São pessoas que mexem com outras coisas. Imagine que você percebe que aquele remédio que você usa foi produzido pela Coca-Cola. Você vai ficar alegre, né? Você gosta de Coca-Cola? Mas não tem nada a ver uma coisa com a outra. Essa pessoa mexe com outro ramo. Então o remédio acaba ficando sem a credibilidade. O que eu quero tentar mostrar para você, irmãos, é que se a gente não perceber o caráter de Deus, não entender isso, a gente não tem como dar uma credibilidade, um entendimento ao peso que o evangelho traz. Então eu queria começar mostrando que Deus não é.
Perceba, Deus não é, irmãos, como alguns acham que é. Deus não é uma força impessoal. O que é uma força impessoal? O que é uma energia impessoal? Pega um pedaço de arame e enfia em uma tomada. Você vai receber um poder. Você vai ser jogado por aquele poder. Já viu aquela pessoa? Não, eu fui no culto e foi tremendo, e deu poder, e eu fui arremessado, e aleluia. Tá, joia. Mas Deus não é isso. Ou Deus não é só isso, só uma força que você... Se você quiser uma força e uma energia impessoal, faz isso. Enfia um arame na tomada e você vai saber o que é. Deus tem, irmãos, tudo a ver com uma pessoa. Ele é um ser. Deus é alguém com vontades, com pensamentos, com autoconsciência. Eu sou o que sou. Quem és tu, Senhor? Deus tem planos traçados para nós. Deus é... Eu não consigo me relacionar com uma energia que sai daquela tomada. Mas com uma pessoa eu consigo. Porque aquela pessoa se relaciona comigo. Aquela pessoa interage comigo. Aquela pessoa, ela sente algo e pode me comunicar. O Espírito Santo, por exemplo, pode se entristecer. Essa energia, eu não sei se ela se entristece, eu creio que não. Deu para entender isso? Pessoa. Não é assim, foi uma corrente elétrica que passou pelo meu corpo. Isso pode ser uma manifestação do poder de Deus, mas não é Deus. Necessariamente o arrepio que eu sinto é um poder que Deus liberou, mas Deus é uma pessoa que tem vontade própria, que tem sentimento, que se entristece, que a Bíblia mostra, irmãos, Deus se irando, Deus se compadecendo, Deus amando. Deus dizendo assim, eu vou te perdoar, Deus sendo misericordioso, e isso só uma pessoa pode fazer. Então Deus é o Criador. Gênesis 1 começa dizendo assim, no princípio, veja, irmãos, não existe nenhuma tentativa de Moisés, o escritor de Gênesis, dar sobre a prova da existência de Deus. Ele só chega chegando. Ele só chega dizendo, no princípio Deus criou céus e terra. Se você crê bem, se você não crê, problema seu. Mas o Senhor Deus criou os céus e a terra. Pronto. Ele é Deus. Ele é o Todo-Poderoso. Que ser organizado. Que ser detalhista. Que ser que faz tudo no primeiro... Irmão, primeiro dia Deus cria uma gama de uma parte da sua criação. Segundo dia, aquela outra já vem complementar a primeira. Terceiro, que já complementa as anteriores. Quarto dia, já vai... Irmão, se ele tivesse feito primeiro o homem, onde é que a gente ia morar? Onde é que o Adão iria morar? Nem o jardim estava pronto, não tinha nada para ele comer ainda, não tinha árvore frutífera, não tinha animal nenhum. Então ele cria todo um cenário. Que Deus organizado, que Deus detalhista. Olha para o seu organismo, cada órgão fazendo uma função específica. Irmãos, isso é muito detalhe. Olha as coisas criadas, olha as cores. Fica imaginando, irmão. Quantas cores a gente tem aí? Quem criou esse tanto de cor? Esse tanto de aromas, de fragrâncias. Eu estava hoje chegando na casa do irmão, eu e a pastora, na escada, eu já disse assim... Está coando café. Olha o cheirinho. Irmãos, quem fez isso? Deus, o detalhista. Cada fruta com uma cor, um sabor, uma textura. Ah, mas eu não gosto dessa fruta, então tem outra, varão. Ah, mas eu não gosto daquela, mas tem outra. Você vai ter uma variedade. Deus é assim. Você não gosta não, meu filho? Eu sabia que você não ia gostar, por isso que eu fiz essa daqui. Deus é esse ser, criador, senhor de tudo, porque quem cria tem o poder e o controle sobre o que foi criado.
Quem tem o poder de determinar, de dizer como é que é feito, de regular estações, de dizer como a coisa vai funcionar. Para você plantar alguma coisa, você tem que fazer assim, assim, assim. Tem um tempo determinado para cada semente frutificar. Tem um tempo determinado para cada animal procriar, gerar. Uns demoram mais, outros demoram menos. Tem um funcionamento específico que eu dei, porque eu sou o Criador. Irmãos, a glória seja dada ao nosso Deus. Amém. Aleluia. Ele é o único Deus e verdadeiro Deus que subsiste, que coexiste em 3 pessoas. Diga assim, 3 pessoas. Pai, Filho e Espírito Santo. Irmãos, isso é um mistério. Porque em nenhum lugar, eu estou falando em termos humanos, a gente tem uma realidade igual a essa. Por isso é um mistério. E Deus é Deus, e a gente tem que receber pela fé o mistério da Trindade. A gente usa comparações para tentar fazer a gente pensar sobre isso. Por exemplo, muita gente tenta ilustrar isso com o ovo. Se você tirar a casca do ovo, você pode dizer para a casca, isso é um ovo? Pode? Não, mas você está com a casca do ovo. Mas aquilo não é um ovo. E se você tirar a clara do ovo, você pode dizer assim, isso é um ovo? Mas é a clara. E se você tirar a gema, você pode dizer para a gema, isso é o ovo? Não, isso faz parte do ovo. Agora, se juntar a casca, clara e gema, nós teríamos um ovo. Então, são coisas que a gente vai buscando para tentar se entender. Mas a Trindade é um grande mistério que a gente aceita pela fé. É um Deus que coexiste em 3 pessoas distintas. O Pai é o Pai, o Filho é o Filho e o Espírito é o Espírito. Cada um distinto, mas ao mesmo tempo uma harmonia perfeita. Entre eles não tem disputa, não tem briga, não tem discussão. Uma família que sempre existiu. Outra coisa que é um mistério, eternidade. Você imagina a eternidade daqui para frente. Agora imagina a eternidade daqui para trás. Deus nunca nasceu. Deus nunca foi gerado. Deus não teve mãe, não teve pai. Ele sempre foi. E sempre será. Aleluia. Aleluia. Irmãos, a gente recebe isso pela fé. O Pai, irmãos, tem heresias que dizem assim, o Pai, ele é o mesmo Filho, então o Pai se transformou em Jesus, e Jesus se transformou, não, cada um tem a sua, é como se fosse, cada um tem o seu quarto, mas ao mesmo tempo um só Deus. Pai, a mesma essência, Jesus não é menos nem é mais, o Espírito Santo não é menos nem é mais, todos iguais em essência e em natureza. Irmãos, com qualidades específicas. E a gente precisa, queridos, e eu quero passar rapidamente 3 atributos de Deus para a gente entender o Evangelho. Se você não lembrar de mais nada do que eu disse até agora, você precisa guardar o que eu vou dizer a partir de agora. 3 qualidades de Deus que vão dar entendimento para a gente sobre o Evangelho. Se a gente não entender isso, a gente não vai compreender o peso que o Evangelho é. Primeiro atributo desse Deus, isso daqui a gente gosta. Deus é amor. Vamos repetir bem forte? 1 João 4,8. Vamos lá? Diga assim, Deus é amor. Vamos dizer mais bonito, diga assim, Deus é amor. Deus é amor. Pronto, novidade para alguém? Não. Mas se você não lembrar, não entender, não compreender isso, você não vai compreender o Evangelho. Primeira realidade, primeira verdade sobre Deus, que dá fundamento para a compreensão do Evangelho, Deus é amor. 1 João 4,8 diz assim, quem não ama, não conhece a Deus,
Pois é o que, irmãos? Deus é. Não está dizendo que Deus sente amor. Não está dizendo que Deus manifesta o amor. Isso você faz. Isso eu faço. Eu posso expressar o meu amor, sim ou não? Posso. Falei agora que a pastora expressava o amor dela através de cartinhas que eu recebia toda semana quando morava aqui sozinho, em Belo Horizonte. Então ela manifestava o amor, mas ela não é amor. Ela expressou o amor. Deus, na sua natureza, na sua essência, é amor. Qual é a essência de Deus? Amor. Qual é a essência de Deus? Amor. Qual é a essência de Deus? Amor. Significa que tudo que Deus fizer, manifestar, realizar, expressa parte do seu ser, que é o amor. Amém, irmãos? Deus é amor. Veja, eu não estou falando de uma emoção, eu não estou falando de uma atitude isolada. Uma pessoa má, uma pessoa cruel, pode manifestar uma atitude de amor, e ela não é amor. Um bandido que acabou de matar um sujeito ali e pegou a carteira dele cheia de dinheiro, pode chegar ali para um morador de situação de rua e dar R$200 para ele. Ele manifestou uma atitude de bondade, uma atitude de amor, mas ele foi extremamente cruel quando matou aquela vítima lá atrás. Uma coisa não tem nada a ver com outra. Deus é amor. A natureza dele é amor. Ele é o próprio amor. Significa dizer que toda e qualquer expressão de amor emana de uma só fonte: Deus. Alguém manifestou amor, a pessoa não é nada, não é o último biscoito do pacote, não. A fonte daquela atitude veio de Deus, porque Deus é amor. Ele é a fonte primária do amor. Tudo que é bom, que é gracioso, que revela e expressa amor, vem de Deus. Amém? Porque Ele é amor, Ele é a fonte, é a partir dele que emana. Então, irmãos, o que seria o amor bíblico? O amor bíblico, antes de tudo e acima de tudo, João 15:13, por favor. Então, eu quero dizer que o amor, irmãos, é entrega de si mesmo pelo bem do outro. Diga comigo, amor bíblico. Diga comigo, amor bíblico é a entrega de si mesmo pelo bem do outro. É o altruísmo. Eu me sacrifico pelo seu bem. Esse é o amor de Deus, irmãos. Olha João 15:13. Lê comigo. Ninguém tem amor maior do que este, de alguém dar a própria vida pelos seus amigos. Se alguém, qual é o seu bem mais precioso, irmão? Sua vida, aqui na terra. Quanto custa a sua vida? Quanto custa a sua vida? Você consegue quantificá-la? Ele está dizendo que o amor consiste nisso. Ninguém tem maior amor do que esse, de alguém dar a própria vida pelos seus amigos. Independente, irmãos, e olha bem, a gente costuma fazer uma correlação do valor que eu tenho para dar e se aquela pessoa merece aquele valor. Então, eu só vou fazer isso se aquela pessoa for uma pessoa que mereça. Eu estou quantificando, correlacionando a minha entrega pelo que eu acho que você vale. Não, mas fulano é um vagabundo. Eu vou cozinhar para ele, não? Eu vou lavar a roupa dele, não? Vagabundo, folgado. Folgado, pastor, folgado.
Olha o que é que Deus fez. Deus, Romanos 5:8, Dani. Quem está entendendo diz um glória. Então deixa eu voltar do início, porque só a metade entendeu. Quem está entendendo diz um amém. Romanos 5:8. Mas Deus, lê comigo, prova o seu próprio amor para conosco, pelo fato de ter Cristo morrido por nós, sendo nós pessoas maravilhosas, lindas, cheirosas, bonitas, nordestinas, aleluia, sendo nós pecadores. Se Deus fosse relacionar o valor da vida do Filho unigênito dele pelos pecadores aqui, Ele não daria o seu próprio Filho. Mas Deus provou o amor dele. Então, veja, irmãos, toda menção que a Bíblia fizer de bondade, misericórdia, paciência, graça, está associada ao amor de Deus. Toda vez que você for ler a Bíblia e encontrar uma manifestação de Deus, de paciência, de misericórdia, de graça, de bondade, isso está associado ao amor de Deus. Vamos lá, rapidinho, Dani, Salmo 103:8, só para a gente ler. Salmo 103:8, se você for mais rápido aí na sua Bíblia, você também pode acompanhar. Diz assim: o Senhor é compassivo e bondoso, tardio em irar-se e rico em bondade. Isso revela o amor de Deus. Isaías 30:18. 1, 2, 3. E por isso o Senhor espera. Quem não espera sou eu. O Senhor espera para ter misericórdia de vocês. Irmãos, olha a paciência. O Senhor esperar para ter misericórdia de nós. Vai estar afundado no pecado, mas eu vou esperar ele se levantar, eu vou dar uma chance para ele. Quantos de nós já não provamos isso, irmão? O Senhor espera para ter misericórdia de nós e se levanta para se compadecer de vocês. Tiago 1,17 vai dizer assim: toda boa dádiva, lê comigo, toda boa dádiva, todo dom, vem da onde? Descendo do... em quem não pode existir variação ou sombra de... Irmão, todo amor, toda expressão de graça, de misericórdia, não vem de você não, criatura, nem de mim. A gente acha que é muito bom, nossa, eu sou tão bom, eu sou tão maravilhoso, eu sou tão paciente. Se você só tem isso, porque Deus te deu. A fonte é Ele, Ele que deu a nós. Amém? Por isso que o fruto do Espírito aí vai uma série de virtudes, porque emana dele, amadurece, cresce pela presença de Deus em nós. Porque do contrário, irmãos, nós não valemos absolutamente nada. Sem Deus, o homem é refúgio, o homem é lixo, mas Ele nos fez a sua imagem. Amém? Se Deus é amor, quando Ele nos fez a sua imagem, a sua semelhança, Ele colocou dentro de nós qualidades que Ele pode comunicar, e uma delas é amor. Então quando você diz assim, eu sou tão paciente, não empina o nariz não, não estufa o peito não, porque isso não vem de você, vem de Deus. Amém? Então, primeira verdade, Deus é misericórdia. Vamos correr. Deus é amor. Segunda qualidade que você não pode esquecer para compreender o Evangelho é que Deus é santo. Diga comigo, Deus é santo. Diga, Deus é amor e Deus é santo. Isaías 6:3 diz assim, que os serafins clamavam uns para os outros, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos, toda a terra está cheia da sua glória. Santo, Santo, Santo. Totalmente santo. O que significa santo, irmãos? Santo significa separado.
separado. Santo significa distinto, algo que foi colocado à parte. Tirou desse meio daqui, ó, e colocou aqui. Pronto, isso daqui está separado, isso daqui é santo. Tem um propósito de estar aqui. Com relação a Deus, o que é que isso significa? Duas coisas, pelo menos. Que Deus, o Criador, é santo porque Ele está distinto da sua criação. Deus é santo porque Ele não é criatura, Ele é criador. Deus é santo porque, embora Ele se envolva, embora Ele interaja, mas Ele não é a sua criação. Deus não é homem para mentir. Ele não é homem, Ele é Deus. Tem uma heresia, irmãos, chamada panteísmo. Essa heresia, ela basicamente sugere que Deus, Ele está em tudo na sua criação. Aí você pega uma borboleta e você diz assim, Deus é essa borboleta. E tem gente que começa a adorar uma borboleta. Olha o calor, a energia do sol. Deus está em tudo, Deus é tudo. Irmão, Deus interage, mas Ele é santo, Ele é separado da sua criação. Como separado, Ele exerce domínio, controle, poder. Ele não está subjugado à corrupção da sua criação. Tudo que é criatura, você leu comigo em Romanos 8, está sujeito à vaidade. Se Deus é a criação, significa dizer que Deus envelhece, significa que Deus morre, significa que Deus adoece, significa que Deus entra em depressão, significa que Deus fica... Não. Deus é santo. Ele criou, Ele interage, mas Ele não é a arvorezinha. Tem umas músicas que se cantavam antigamente que beira o panteísmo, irmãos. Eu não estou lembrando assim, mas eu já listei algumas músicas que se cantavam antigamente. Que Deus é aquela coisa, Deus não é. O homem é a imagem e semelhança de Deus. Deus em Cristo Jesus, através do sacrifício, fez de nós templo, santuário e veio habitar em nós. Mas Deus não é homem, gente. Nenhum homem pode ser adorado. Nenhum elemento da criação pode ser cultuado. Anjos não podem ser cultuados, porque são criaturas, fazem parte da criação de Deus. Existe só um Criador, o Deus que fez os céus e a terra, coisas visíveis e invisíveis, sejam tronos, principados, potestades, poderes, tudo foi feito por Ele, por meio dEle. Ele está acima. Mas santo também, irmãos, em relação a toda essa corrupção que nós hoje vivemos como seres humanos. Tudo que significa maldade, tudo que significa pecado, tudo que significa semente ruim, Deus é santo, nada disso está em Deus. Atribuir injustiça a Deus, atribuir maldades a Deus, atribuir crueldade, aconteceu isso porque Deus é cruel. Não, Deus é santo. Eu quero ler com você 1 João capítulo 1, versículo 5, que diz assim: a mensagem que dele ouvimos e que anunciamos a vocês é esta: Deus é luz, e nele não há treva nenhuma. Em Deus não há treva nenhuma. Em nós há. Sabe uma trevazinha? O que são as trevas? Trevas são a ausência da luz. Se a gente apagar todas essas luzes, instantânea e automaticamente as trevas entram. A escuridão entra. As sombras entram. Por exemplo, no coração do homem, existe alguma parte, quem sabe, da nossa vida que a luz não entrou. Isso gera ciúme. Um coração que abriga inveja é um coração que naquela partezinha não deixou a luz entrar. E ali é treva. É um desejo de vingança.
é um desejo de compensar o mal que eu recebi pelo mal, que é desejo de se vingar. Aquilo é treva. O que a Bíblia diz é que Deus é luz, e nele não há treva nenhuma, nem um pinguinho de dizer assim, nós como esse Deus é mau, nós como esse Deus é cruel. Não, Ele é santo, santo, santo. Nele não há treva nenhuma. Abacuque capítulo 1, versículo 13, diz assim, Abacuque capítulo 1, versículo 13, meu irmão, me dê por favor mais um pouquinho da sua paciência. Tu és tão puro de olhos que não pode suportar o mal, nem tolerar a opressão. Ele está dizendo que os olhos de Deus são tão puros que Ele não se compraz em ver a maldade. Também, irmãos, Tiago, capítulo 1, versículo 13, diz assim, Tiago 1, 13, ninguém ao ser tentado diga, sou tentado por Deus. Porque Deus, leia comigo, Deus não pode ser tentado pelo mal. E Ele mesmo não tenta ninguém, irmão, não tem sedução, não tem maldade que faça com que a tentação entre em Deus e faça Deus pecar. Não, Deus é santo, Ele não pode pecar, Ele não pode mentir, Ele não pode cometer maldade, Ele não pode ter nada que seja treva, porque Ele é pura, pura luz. Salmo 5,4, pois tu não és Deus que se agrade com a iniquidade, e contigo não subsiste o mal. Pronto. Irmãos, Deus é amor e Deus é santo. Vamos repetir? Deus é amor e Deus é santo. Você me dá mais alguns minutinhos para eu terminar? Deus é justo. Diga comigo, Deus é amor, Deus é santo e Deus é justo. Salmo 11, 7 diz assim, por ser justo, o Senhor ama a justiça. O que é que Deus é? É justo. Por ser justo, Ele ama a justiça e os retos lhe contemplarão a face. Irmãos, ser justo é falar da perfeição moral de Deus, em que Ele, na verdade, é. Deus, Ele não vai culpar o inocente jamais, nem também inocentar o culpado. Deus é aquele perfeito não apenas no que Ele é, mas no que Ele faz. As ações de Deus, irmãos, são perfeitamente justas. Tem gente que passa por uma luta, por uma prova e diz assim, Deus é injusto. Eu não merecia estar passando. Deus não é injusto, em nada. Todas as ações de Deus, irmãos, são baseadas na sua justiça. Atribuir injustiça a Deus é atribuir pecado a Deus. Tudo que Ele faz está em conformidade com o que Ele é. E você viu comigo que Ele é santo. Se a gente atribui injustiça a Deus, a gente está dizendo que Deus não é santo. A gente está dizendo que Deus é pecador. A gente está dizendo que Deus é igual a gente. E Deus não é. Quem pode dizer amém? Irmãos, então Ele revela essa justiça na sua criação, na sua humanidade, a quem Ele vai exigir uma prestação de contas. Eclesiastes capítulo 12, versículo 14, vai dizer assim, porque Deus há de trazer a juízo todas as obras, até as que estão escondidas, quer sejam boas, quer sejam más. Ele não é justo? As obras boas Ele vai recompensar, as obras más Ele vai punir. E Ele está dizendo que tem obras que são escondidas. É lógico, quando a pessoa pratica alguma coisa ruim, ela vai tentar esconder aquilo. O marido que trai a esposa, ele vai esconder aquilo. Um homicida não vai revelar seu plano de que queria matar alguém, ele vai esconder. E Deus vai trazer à tona. Deus vai requerer prestação de contas
para todas as coisas que estão escondidas, quer sejam boas, quer sejam más. Irmãos, e aí eu finalizo, e eu peço a sua total atenção. Baseado em que nós responder a Deus? Que Deus vai dizer assim, ó, o padrão era esse. Porque hoje cada um tem a sua verdade. Hoje no mundo relativista, a pessoa diz assim, está errado para você, mas está certo para mim. Você não sabe o que eu estava passando. Eu roubei porque isso, eu traí porque isso. Irmãos, existe um padrão. E as pessoas serão julgadas por esse padrão. O primeiro padrão é a criação de Deus. Ninguém vai se desculpar, porque não conhecia Deus. Ninguém nunca falou comigo, pastor. Ninguém nunca pregou para mim. Irmãos, Deus, Ele colocou o seu testemunho na criação. Romanos 1:20 vai dizer assim, porque os atributos invisíveis de Deus, seu eterno poder e a sua divindade, claramente se reconhecem desde a criação do mundo, sendo percebidos por meio das coisas que Ele fez, que Deus fez. Por isso os seres humanos são indesculpáveis. Qualquer criatura, irmãos, se observar a criação, vai dizer, existe um Deus, um ser grande, que criou todas as coisas. Ninguém terá essa desculpa de não enxergar que existe um Deus. Segundo padrão é a consciência. A gente estudou até isso, Dani, no curso Paternidade, terça-feira agora. A consciência, Romanos 2,14. Pois quando os gentios que não têm lei fazem por natureza o que a lei ordena. Veja, gentio não tinha acesso à lei que o judeu tinha, mas ele fazia coisas que a lei dizia. Por que ele fazia? Que tomavam a lei para si mesmos. Verso 15. Estes mostram a obra da lei gravada no coração, o que é confirmado pela consciência e pelos seus pensamentos conflitantes, quer acusando, quer defendendo. Irmãos, o que é isso? Já viu uma pessoa que quando vai pegar um dinheiro que não é dele, vem uma vozinha interior, dizendo assim, não é seu, não. Opa. Você não pode fazer isso, não. Ninguém está falando, não tem Bíblia aberta, não tem nenhuma pessoa pregando, não tem ninguém falando, mas aquela vozinha chamada consciência que Deus colocou em cada um de nós, vai dizer assim, sinal vermelho, não avança não. Essa mulher não é sua, esse homem não é seu, faz isso não, isso é mentira, vai não. Aí a luz começa a piscar. Perigo, perigo, perigo. Isso é consciência. Deus colocou consciência em todos nós. Além da consciência, a palavra, irmãos, escrita, que é a própria Bíblia, quando o homem a ler, ela estabelece um padrão daquilo que Deus quer. Então, irmãos, como que Deus, o justo, vai julgar a cada um de nós? Por esses elementos. Aquele camarada que nunca teve acesso à Bíblia, Deus vai julgá-lo de acordo com o que ele recebeu. Seja pela natureza, seja pela sua consciência. Deus é justo. Mas aqueles que tiveram acesso, irmãos, como nós temos, o rigor vai ser maior. O padrão vai ser maior. Pastor, é por isso que eu não gosto de ler a Bíblia. Porque se eu ler a Bíblia, o padrão, a régua sobe. Deus vai julgar isso também, porque você teve a oportunidade e não quis. Deus é justo, irmão. Deus é justo. E nesse julgamento, irmãos, Deus não será cruel. Tem gente que diz assim, não, Deus não pode mandar ninguém para o inferno, porque Deus é amor. Deus é amor, pastor, como é que um Deus amor manda as pessoas para o inferno? Por isso que você gravou aí no seu coração essas 3 qualidades de Deus, esses 3 atributos para compreender o Evangelho, irmão. Deus é amor? É! E a gente vai ver a revelação desse amor nas próximas quintas. Deus é santo? É! E Ele não gosta de pecado. Ele não comunga com pecado.
Mas é seu filho, Deus, ele é tão bonitinho, ele aceitou, mas Deus não gosta do pecado que eu cometo. Deus não gosta, porque ele é santo. Por isso que a Bíblia diz que o meu pecado faz separação entre mim e o meu Deus. Porque Deus não gosta de pecado. Mas Deus também é justo. Então, se a gente não compreender, tem gente que compreende o Evangelho incompleto. Deus é amor, Deus é amor, Mas e os outros atributos, as outras qualidades, onde é que elas estão? Se a gente quer compreender o Evangelho nas próximas semanas, na próxima quinta, eu preciso gravar essas 3 qualidades. Vamos ler? Vamos lembrar? Melhor dizendo, de pé para a gente orar, para a gente encerrar? Já ficou sentado demais. Diga comigo, Deus é amor. Olha para o seu irmão e diga assim, Deus é amor. Nossa, ele vai dormir hoje e vai ficar assim, Deus é amor, Deus é amor, Deus é amor. Mas vamos lembrar também, diga, Deus é santo. Olha para quem está ao seu lado e diga assim, Deus é santo. Diga, Deus não gosta, não se relaciona. Fala para ele. Diga, Deus não comunga, Deus não tolera, Deus não aceita pecado. É santo, santo, santo. Diga assim comigo, Deus é justo e vai julgar todos nós, segundo as obras, até as que eu nunca contei para ninguém, até as que eu escondi, até as que eu esqueci. Lembra aquela vez que você jogou pedra na casa da sua vizinha deficiente? Você diz assim, não, nem lembrava, pastor. Deus lembra. Deus está anotado lá. Misericórdia, vamos todo mundo perecer. Não perca a próxima quinta-feira. Vamos orar. Fecha os olhos. Senhor Deus, muito obrigado pela oportunidade que o Senhor nos dá nessa noite. Está diante da Tua palavra, Senhor. Verdade, Senhor, que são base para a nossa fé, para a nossa caminhada com o Senhor. Eu quero pedir que o Senhor traga luz, traga entendimento. Jesus, esse evangelho que foi pregado, esse evangelho que foi crido, esse evangelho que foi guardado, Senhor, ele precisa ser lembrado. E nós estamos hoje lembrando esse evangelho, essa boa notícia, Senhor, aleluia. Não foi uma boa notícia qualquer, foi a boa notícia de Deus para nós. Existe uma boa notícia de Deus, obrigado, Senhor. E nós queremos ter esse evangelho vivo dentro de nós, para que ele não seja apenas, Senhor, guardado, retido, mas para que ele seja anunciado. Em nome de Jesus, queremos divulgar essa boa notícia para todas as pessoas, em nome de Jesus. Obrigado por essa noite, Deus. Levante sua mão. Diga obrigado por essa noite, Senhor. Obrigado por esse tempo que eu passei aqui com os meus irmãos. Eu te peço que o Senhor nos abençoe, nos leve em paz, nos leve em segurança para as nossas casas. Nos dê uma noite abençoada. Livra-nos do mal, Senhor, em nome de Jesus. E dá-nos, Senhor, em nome de Jesus, sempre, Senhor, essa alegria de estarmos na Tua casa. Em nome de Jesus. Que a graça de nosso Senhor Jesus, que o amor de Deus o Pai, e que a comunhão e o consolo do Espírito seja sobre você, sobre todo o povo de Deus espalhado na terra, hoje e sempre. Amém. Deus abençoe.